Que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração. Essa noite o Senhor me deu uma mensagem também um pouco diferente. Como foi a abertura de quarta, algo assim meio, entre aspas, inusitado a partir da minha pessoa. Depois acabou que o Senhor ali, como sempre, estava por trás dos arranjos ali e então deu tudo certo. E nessa noite então também nós vamos pensar um pouco sobre a expressão que considero muito valiosa no nosso meio, que é sermos verdadeiros, né? Mas assim, de uma forma a não lançar de maneira nenhuma sobre nós nenhum tipo de culpa ou coisas que provém do pecado, mas uma palavra mesmo de consolo e de orientação, e até mesmo quando eu falo consolo, porque os irmãos vão ver que de alguma maneira aquilo que vamos receber é algo que se alinha àquilo que temos caminhado aqui já há um tempo. Então é uma mensagem realmente assim para final de ano, né? E no começo eu fiquei meio assim e depois fui compreendendo então a direção do Senhor, e então estamos aqui nesta noite, tá? Então o cerne é isso mesmo, sejamos verdadeiros. Depois eu vou contar um sonho que eu tive e vou ler um pequeno texto retirado da filosofia para a nossa reflexão, tá? Mas antes então nós vamos ler 3 textos com esse princípio então de sermos verdadeiros, transparentes, para que o Senhor possa edificar a sua igreja, que nós sejamos vasos de honra na sua mão. Vamos orar primeiro, depois nós vamos aos textos. Pai, nós entregamos esse tempo, Senhor, diante de Ti. Senhor, às vezes, ou na maioria das vezes, nós não compreendemos aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Portanto, Pai, confessamos essa debilidade e tantas outras que possuímos, Senhor. Mas queremos então colocar diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos oriente, Senhor, nos supra em todas essas debilidades que possuímos, para que esse tempo que aqui passamos como a Tua igreja, Senhor, não seja um tempo meramente em torno de ensinamentos de homens, mas, Senhor, nós queremos de fato, como a mesa posta aqui, estarmos em torno do Senhor mesmo, receber de Ti mesmo, Senhor, e agradecer ao Senhor. Então fale aos nossos corações, acalma, Senhor, a nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, Senhor, para que possamos receber de Ti e que o Senhor possa, por infinita graça, ter prazer em falar aos nossos corações. Assim, Pai, nós suplicamos com fé, baseado naquilo mesmo que o Senhor é e em tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai. Que nenhum tipo, ó Deus, de honra possa sobrecair sobre nós a partir do que nós achamos que fazemos. Então, Senhor, nos dê as palavras corretas, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Te bendizemos, ó Senhor, e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, como essa relação de sermos verdadeiros, nós vamos tocar em algo então que chamamos de testemunho. Então, essência, já vamos aos textos. Essência para nós, o testemunho é o testemunho de Deus na terra. Então, qual é o testemunho de Deus na terra, segundo as Escrituras? Seu Filho. Seu Filho é o testemunho de Deus na terra. Seu Filho é o falar de Deus na terra, é o verbo de Deus. Então, Deus dá testemunho de si através do Seu Filho. Então, quando nós pensamos no testemunho que nós damos, ele só é coerente se de fato esse testemunho está equivalente ao quanto de Cristo está formado em nós. Qualquer coisa que não seja isso é hipocrisia, tá? Às vezes nós não conseguimos medir isso, obviamente. Às vezes nós não fazemos ou damos um testemunho que não seja equivalente ao que temos de Cristo, não por maldade, mas em essência o testemunho de Deus através de nós é o quanto de Cristo já foi formado em nós, ponto final, né? Que é o que a Bíblia chama de unção também.
né? Unção é o quanto de Cristo está naquela pessoa ou é transmissível através daquela pessoa. Isso é unção, e assim também se estende para uma assembleia, né? O quanto de Cristo pode ser visto em uma pessoa. Essa é a medida da unção dessa pessoa, desse irmão, né? Então isso é unção, isso também é testemunho, né? Então, infelizmente, já não é de hoje, né? Esse testemunho dito então agora religioso, eu não vou falar cristão, mas vou falar religioso agora, ele pode ser forjado pelo homem, né? Ele pode ser de alguma maneira incrementado pelo homem. Nós não queremos ser assim, mas nenhum de nós está livre dessa ação religiosa através das nossas vidas, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que nós vamos falar de testemunho, não estarei dizendo que nós não damos valor ao testemunho, muito pelo contrário, nós precisamos frutificar em boas obras, mas as boas obras são o resultado da obra de Deus em nós. Do contrário, é apenas um testemunho externo, que é aquilo que o Senhor Jesus criticou tanto na sua primeira vinda, quando ele esteve aqui enquanto homem. Havia um testemunho externo, mas não havia um testemunho interno, tá? E às vezes nós estamos tendo um testemunho interno sendo formado, mas ainda por vezes o nosso testemunho externo ainda é falho. Então os irmãos percebam que são situações que acabam que se misturam. E por isso, então, o cerne é que nós não nos firmamos no testemunho de homem, nem para manifestar o que somos, e muito menos para julgar o que o outro é, tá? Então isso é uma crítica a grupos que se firmam sobre o testemunho de homens. E os irmãos vão ver a partir de que eu vou construir e a partir do sonho, porque o sonho que o Senhor me deu é justamente para testificar a mensagem. Então eu pedi um sonho a ele, e ele comumente, ele só me dá sonho quando, assim, pela infinita graça dele, é coisa muito pontual, eu não costumo ter sonhos assim. Então estou muito tranquilo, muito seguro daquilo que vou transmitir aos irmãos nesta noite, tá? Então vamos aos textos, para depois então seguirmos. Primeiro Filipenses capítulo 2, enquanto os irmãos abrem, frisando então que nós damos excepcional valor ao testemunho externo do cristão, tá? Me permitam frisar isso. E bom que seja então que esse testemunho externo ele tenha um correspondente na mesma altura interno, né? Ou seja, o caráter de Cristo formado em nós, nesse cristão. Filipenses 2, 12 a 19 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, veja, essa expressão nesse texto é central no que vamos ver essa noite, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é caráter. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Gálatas, capítulo 2. Então, nesse texto que acabamos de ver, nós vemos um sentido positivo do testemunho. E aqui em Gálatas, então, capítulo 2, mesmo Paulo, aqui fazendo uma exortação então a Pedro, Cefas, ele vai então tratar da exposta hipocrisia de Pedro aqui. Gálatas 2, a partir do verso 11 até o verso 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face,
porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Mais um texto, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Apenas o verso 37. Mateus 5, 37. São palavras então do nosso Senhor. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então são textos, primeiro um elogio ali ao testemunho, à vida daqueles irmãos, que tanto na presença como na ausência de Paulo, eles mantiveram um testemunho firme. Então isso é caráter, resumidamente, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, o que eu faço quando ninguém está vendo, e segundo o Senhor Jesus, também aquilo que eu penso, quando ninguém está imaginando o que eu penso, tá? Então isso é caráter. Em Gálatas, então, nós vemos Paulo exortando a Pedro ali, porque Pedro vivia de duas maneiras, vamos resumir assim, vamos ampliar um pouco. Ele vivia de acordo com o meio em que ele estava, trazendo para os nossos dias, E isso é um problema sério para nós cristãos. Então, onde nós estivermos, nós precisamos manter a nossa vida da mesma maneira, e sermos alinhados a Cristo e adequados, no sentido de termos noção da adequação do ambiente que vivemos, especialmente com a forma de falar e também com a forma de vestir, Você precisa estar vestido de acordo, primeiro com aquilo que você entende ser agradável ao Senhor, e também, obviamente, com decoro ao ambiente que você está, tá? E, por fim, então, a palavra do Senhor Jesus: sejam verdadeiros. Não tem uma palavra dupla, uma palavra que dê margem para interpretação dúbia, que deixe dúvidas no coração do outro. Tiago também trata disso, Então, ter uma palavra reta, uma palavra simples, verdadeira e sincera. Então, antes de lermos aqui o pequeno texto, que vai ser o texto final para a nossa reflexão, nós vamos levar essa reflexão embora, é uma reflexão muito simples, tá? Então, deixa eu me contar o sonho para os irmãos. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque não tem necessidade, porque o intuito do sonho não é expor ou manifestar o nosso coração em direção a ninguém, apenas falarei sobre pessoas específicas se necessário, tá? Do contrário, não. Então, nós estávamos reunidos neste sonho, então, foi nessa noite, aparentemente neste mesmo ambiente aqui, e aparentemente com as mesmas pessoas, ainda que eu via só consegui identificar o rosto da minha esposa por uma questão que já vou dizer para os irmãos, mas o sentimento é que eram todos nós, era nossa, e era um momento então de algum tipo de confraternização. E nessa confraternização então começou a chegar algumas pessoas diferentes, trazidas por um irmão específico, Só vi esse irmão também, o rosto dele, por um irmão específico que trazia então várias outras pessoas, e ele chegava então exaltando uma determinada pessoa, e essa pessoa então era um padre. Então aqui só a figura de um padre, tá, irmãos? Nada contra
o ofício posto à nossa volta. Tá? Então ele entrava aliado com esse padre, sentava do lado, né? E ali então o nosso momento começou. O irmão João Vitor, que ministrava nesse momento, ele trouxe a palavra, né? Eu lembro assim que a palavra não foi tão extensa, mas foi uma palavra bem encaixada, como temos recebido da parte dele, pela misericórdia do Senhor, assim também como a minha. E quando ele encerra a mensagem dele, esse irmão então se levanta, né, numa forma assim bem quase que afrontosa, né, ao ambiente nosso aqui, e ele vai dizer algo então que ele diz assim: eu tenho que mostrar para vocês algo que de fato seja consistente, né, com o Deus que eu sirvo, algo mais ou menos assim. E esse irmão então pega o padre, conduz o padre à frente, e ele abre esse irmão dizendo assim: olha, vocês podem se assentar, porque o que o padre tem para dizer é bem extenso, né? É algo bem complexo, então é para que vocês tenham bastante atenção. E então esse padre começa a falar, e ele começa a testemunhar da vida dele. Só que nesse momento, eu já estou ao fundo ali com os instrumentos, naquele ambiente, e Cláudia também se dirige lá, estou citando porque era eu e ela nesse momento, e aí parece que o resto está em segundo plano, sabe? Aquela coisa que está em segundo plano. E aí eu e ela saímos ali fora, e nós começamos a conversar, e eu falei com ela: esse negócio não está muito legal, não está muito certo. E esse padre está falando, tipo assim, mais de uma hora ali falando, e os irmãos ouvindo, nós ouvindo, e outros que vieram. E isso começou então a entediar todo mundo, não só a gente principalmente, eu percebia isso, mas também aqueles que vieram, né, com esse irmão junto com ele. E aí o padre terminou de dar o testemunho de vida dele ali, de eventos que aconteceu com a vida dele, eventos dramáticos e tudo mais, típico de testemunho assim, e ele se assentou então junto com esse irmão. E o próximo irmão, então, ia dar um testemunho. Esse irmão, outro irmão que vieram umas 10, 15 pessoas para testemunhar. Todos iriam testemunhar, né, o valor do testemunho, a vida prática com o Senhor. E aí esse segundo irmão é um irmão conhecido nosso também. E quando era a vez dele, eu já estava mais ou menos aqui mesmo, né, e ele estava sentado na primeira cadeira. Aí ele falou assim: olha, eu não vou testemunhar mais. Aí o irmão que trouxe ele falou: mas fulano, por que o seu testemunho é tão forte, tão impactante? E esse irmão então diz assim, falou assim: olha, irmão, se dirigindo ao irmão que tinha trazido para ele, um aqui e outro lá, os dois bancos atrás da Cláudia ali. Falou assim: olha, o que nós estamos falando aqui não é verdade. Todo mundo ouvindo e eles dois conversando. Esse testemunho nosso aqui foi tudo forjado. Nós não vivemos essa realidade onde nós vivemos, onde nós nos reunimos, alguma coisa assim. Então eu não vou testemunhar mais. E isso começou a gerar então um burburinho no meio da assembleia ali, né, com relação a isso. E então nesse momento eu tomei a palavra de novo. Havia o microfone, né, na mão dele. Tomei a palavra. E eu falei: olha, irmãos, nós estamos aqui reunidos, aqueles que se reúnem conosco já conhecem a forma que nós nos reunimos, vocês que nos visitam, então precisam saber, nós nos reunimos e o que sustenta o nosso testemunho é a palavra do Senhor. Peguei a Bíblia e falei assim: olha, isso é o que nos sustenta. Nós até valorizamos o testemunho pontualmente, mas o que nos sustenta e tem nos sustentado nesse tempo que estamos aqui é a palavra do Senhor. No meio da minha fala, esse irmão principal com o padre já tinham saído. Já tinham dado as costas e saído, né? E alguns outros irmãos que vieram com ele, um ou dois, saíram também. E alguns ficaram, né? E esses que ficaram então, fizeram o sinal e falaram assim: olha, nós queremos, inclusive esse que estava sentado aqui, nós também queremos conhecer então disso que sustenta vocês, disso que você está falando de ser então a palavra de Deus, né? Então aí o sonho encerrou, né? Então foi um sonho
que me ajudou um pouco a compreender então que, de fato, aquilo que é verdade para nós, aquilo que vale a pena nós transmitirmos, de novo, sem anular o nosso testemunho pessoal, é aquilo que nós temos de concreto na palavra do Senhor. É isso que tem nos sustentado, é isso que tem nos mantido aqui, né? E mais uma vez, nós não negamos o testemunho externo, nunca negamos, muito pelo contrário, né? Nós somos transformados de dentro para fora, para que aquilo que está dentro do nosso coração seja transmitido em verdade para fora, tá? Então, foi um sonho assim bem longo, sabe? Uma noite assim bem longa, né? Eu imagino que, na perspectiva humana, o sonho tenha durado umas 4 horas assim, sabe? Foi bem extenso mesmo, né? E com essa mensagem central, e ali depois eu abri a palavra de novo, foi uma palavra também alinhada com aquilo que o irmão João já tinha trazido, né? E os irmãos ouviram, depois nós tivemos um louvor no final e terminou, e alguns irmãos permaneceram, né? Os outros já tinham saído já no meio, não quiseram ouvir e tudo mais, tá? Então essa é uma palavra, né, que consolou o meu coração. A gente crê nisso que eu estou falando, né? Nós cremos que realmente é a palavra que nos sustenta, né? Nós cremos naquilo que recebemos aqui na mesa como sendo de realidade espiritual concreta, por isso nos reunimos aqui, tá? Então eu vou ler esse pequeno texto. Eu mudei aqui o nome dos personagens, porque não há interesse nenhum em ligarmos isso à filosofia. É apenas a lição, os irmãos vão ver que é uma lição bem simples, mas bem interessante. Nada que eu já não tenha falado nesta noite. Então, seria mais ou menos assim: a história do irmão Joaquim. Joaquim era um irmão querido, muito ético, um exemplo de testemunho cristão. Joaquim, num belo dia, encontra um anel. Só que à medida que ele vai usando o anel, ele se dá conta de um efeito mágico desse anel. Quando ele aperta o anel dentro de sua mão, ele, Joaquim, fica invisível. Ele percebeu isso porque as pessoas o procuravam e não o achavam, mas ele estava ali, no meio das pessoas. Quando ele percebeu que era o anel que dava causa à invisibilidade, Joaquim começou a mudar seu comportamento, se tornando um criminoso cruel. Então ele começou a roubar, matar, estuprar, todo tipo de atrocidades, como diz a filosofia, então um facínora, né? Justamente porque ninguém o via agindo. E a pergunta então que fica: o que significava o bom comportamento de Joaquim antes de ser invisível? Todo bom comportamento de Joaquim antes de ser invisível se devia à sua visibilidade. Ou seja, ele dava um bom testemunho porque todos viam o seu bom testemunho. Mas não era apenas uma questão da visibilidade, mas da responsabilidade de dar um testemunho positivo a partir do olhar do outro. Então, no fundo, Joaquim, com receio do juízo do olhar do outro, ele dava um bom testemunho. Ele se comportava bem como uma forma de compromisso, uma forma pela qual ele não seria corrigido, nem julgado e nem condenado. Na hora que ele quebrou esse vínculo de responsabilidade, porque ele se tornou invisível, ele passou a ter apenas ele mesmo como filtro de suas ações. Aí então ficava claro que Joaquim era um cara que eticamente estava tudo certo com ele, mas moralmente ele era um cara desprezível. Eu estou usando cara porque é a expressão original, tá? Como provamos que ele era moralmente desprezível? É que quando ele teve a oportunidade de se livrar do olhar dos outros, ele se tornou um irmão desprezível. Então essa é a história desse personagem. Então a reflexão que fica para nós é uma reflexão muito simples. Se nós pudéssemos ser invisíveis, será que nós continuaríamos agindo da mesma forma que agimos hoje?
Será que o nosso agir hoje, ele tem um compromisso maior com o outro, com o olhar do outro, e não conosco mesmo? Não que o olhar do outro não tenha valor para nós, mas será que se nós vivêssemos isoladamente, nós teríamos o mesmo comportamento diante do Senhor e diante dos anjos e demônios que estão à nossa volta o tempo todo? Então, quando nós pensamos numa vida verdadeira, nós pensamos nessa perspectiva. Se ninguém pudesse nos ver, como nós agiríamos no dia a dia? Ah, mas isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Então aí que o Senhor me levou ao desfecho final. Então ele me disse assim: os nossos pensamentos são invisíveis. Por isso que ele vai falar de pensamento no Sermão do Monte. Os nossos pensamentos são invisíveis. Então, essa é uma pequena reflexão para nós. E vamos terminar lendo um texto, então, desse Pedro, que foi arguido por Paulo e aparentemente teve uma vida transformada, e então pôde deixar 2 maravilhosas cartas com muita simplicidade, mas com muita profundidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos 13 em diante até o final. 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Nos colocamos, Pai, aos teus pés, em gratidão por mais esse tempo que o Senhor nos concede, por mais esse ano, ó Deus, que está se findando, e por sabermos então, ó Deus, que é menos um ano para nos encontrarmos contigo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tua infinita misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, aprendermos a deixar a mentira e falarmos a verdade sempre uns para com os outros. Que sejamos sinceros e inculpáveis
diante, ó Deus, de uma geração pervertida e corrupta. Ajude-nos, Senhor, nas nossas limitações com relação a desejos, vontades e emoções. Senhor, com aqueles pensamentos, ó Deus, que assediam, então, esses movimentos da nossa alma, para que, ó Pai, nós aprendamos a viver no Espírito e não dominados outra vez pela carne. Sustenta-nos e ajuda-nos, ó Deus. Nós te agradecemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.